Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Gente Boa Faz História. Hoje a gente vai conversar com o Fernando Colim, CEO da Bama, uma empresa que se tornou referência em distribuição de produtos para marcenaria no interior de São Paulo. E ele vai contar aqui um pouquinho para a gente do processo que foi aí da Bama de expansão e também de profissionalização da empresa, né? Fernando é um dos importantes agentes dessa transformação empresarial e vai conversar aqui com a gente sobre os bastidores dessa jornada. Muito bem-vindo, Fernando. Bom dia, Thalita. Bom dia a vocês que nos ouvem. É sempre muito bom estar aqui na Rede Pro, a gente se sentir em casa. Instalações novas, Sim, muito maravilhoso. Muito bom, vamos lá. bem-vindo à nossa casa, né? É Que é a isso aí, casa dos parceiros da Rede Pro. isso mesmo. Então, muito bem-vindo. Obrigado. Legal, vamos começar contando um pouquinho aí sobre a história da Bama. Então, eu queria começar realmente do começo. Conta pra gente como é que surgiu aí a Bama, como é que começou a empresa, enfim. Em 1990, o Valdir deixa a Saerlac como técnico que ele era Tá. e resolve se aventurar com distribuição dos produtos. E ele e o Mantegari, então, iniciaram a empresa. Por isso é Barbie Mantegari, por isso ficou Bama. Nunca imaginei isso. Isso. Mantegari, infelizmente, faleceu logo em seguida. E aí, então, o Valdir começa com uma empresa bem pequena em Itatiba, Uhum, fazendo a distribuição da Cerelac, dos produtos da Cerelac, e uhum. toda a história começa aí, lá em 1990. Muito legal. E o Valdir é o fundador, vivo, presente na empresa, Sim, né? sim. E formação de químico é isso, né? Por isso que ele Ele era. é engenheiro químico, ficou 10 anos na Cerelac, Aham, observou uma janela de oportunidade para distribuir, né, e vender. A Cerelac começava um processo de distribuição na época. uhum. Ele observou isso, entendeu como uma oportunidade e deixa a carreira da engenharia química dentro da empresa e passa a distribuir o produto fora, Muito bom. Em 1990, o mercado era outro, né? totalmente. Não tinha nem o MDF, não tinha nada disso que Nada, hoje a gente vê hoje, né? nada, nada mesmo. Então, desbravou muita coisa. E a Itatiba era um polo moveleiro de móveis coloniais. Uhum. Então, muita madeira maciça, muito compensado, muito painel, sarrafiado, muito sarrafiado, muita folha natural. E aí havia uma tendência do pessoal encerar os móveis. Ah, tá. E os produtos da Cerlac, os vernizes, eles eram específicos para Pra isso, né? tratamento da superfície de madeira. Uhum. E o Valdir observou essa oportunidade. E ele começou então a visitar as marcenarias e propagar o produto, um pouco resistente no começo, sendo um pouco mais fácil de aplicar, Sim. mas era o futuro mesmo. É. E aí que começa a Bama. A Bama começa aí num, num lugarzinho muito pequenininho, vizinho de um depósito de cimento, uma poeira danada, entendeu? Mas foi aí que começou. Muito bom. E a sua história na Bama? Como é que começou? Como é que Olha só, chegamos ao em Fernando? 94, em Tá, 94, eu entro para trabalhar como vendedor da Plastipar. perfeito. Plastipar que depois se tornou a Retas. Exatamente. Aham, Plastipar lá em Curitiba. E aí então eles precisavam dos vendedores aqui da região, né? Na região lá, Jundiaí, Itatiba, Campinas, ou seja, uma parte. E eu assumo, e dentro da minha carteira de clientes, o Valdir estava começando a comprar ferragens. tá. Então, além dos produtos da Cerlac, ele estava agregando ferragem, que começou a ter um pouco essa tendência no mercado das revendas. Não haviam tantas revendas como hoje, Uhum, mas isso estava começando a se expandir e ele começa então a pôr ferragens. E ele já era cliente da Placipar, mas eu praticamente faço as primeiras visitas para ele. E começa a minha relação como fornecedor e ele cliente. tá. E nós começamos a nos entender, a nos afinizar e ter uma certa sintonia desde então. Em Desde 94. 99, ele me convida para ser um técnico para dar palestras e fazer aplicação de vernizes, porque existia esse aspecto de fazer aplicação, ensinar o marceneiro trabalhar com o produto, tudo, e não deu certo, acabou não dando certo, eu continuei na Placipar, eu saio da Placipar, acabo indo para a FGV, no ano 2000, Tá aí um fato que eu não sabia, hein? Até o Plastipar eu sabia dessa história. é, FGV não. fui Olha para a só. FGV,
E o Valdir continuou sendo cliente. E a gente continuou mantendo esse relacionamento e tudo. Então, o relacionamento, o conhecimento entre a gente começa aí. Uhum. Começa aí A e. relação fornecedor e cliente, Isso, né? isso. Aí eu me afasto um pouco e eu vou cuidar de uma outra empresa também concorrente nossa na, no segmento. E eu tenho algumas experiências, eu fico mais 6 anos. Até que eu estava em Ribeirão Preto e meu pai adoeceu, aconteceram algumas coisas lá e eu resolvi voltar para Jundiaí. Eu queria voltar para Jundiaí, Uhum. né? Em 2012, quando veio a Formobile, 2012, eu sabia que o Valdir estava precisando de alguém. Tá. Ele sabia que eu estava querendo voltar porque os representantes acabaram fazendo a ponte. Ah, sim, o mercado É, fala, né? Ainda eu tenho mais de alguns profissional amigos bom. representantes de, Sim. né? Acabaram então fazendo a ponte. E eu falei, bom, eu vou dar uma corrida até a Formobile para ver se eu encontro lá. Aham. Depois eu marco um dia para falar com ele, então. E aí, pessoal, vem uma coisa, as coisas quando elas têm Tem que que acontecer, acontecer. eu entro na Formobile, a Formobile era no AMB, a gente entrava na Formobile, eu acho que era na Rua D, ia até a Rua M. Sim. Não tinha quase ninguém, a feira estava começando. Falei, vou dar uma volta. Falei, não vou até a Rua M, porque são só as lanchonetes, vou entrar na Rua L. Entrei na Rua L, a rua estava vazia. Quem vinha lá no fundo? O Valdir. O bendito do Valdir. Olha só. A gente conhece de longe, aquele cara grande, aquela Sim. cabeça branca, né? Entendeu? E, pô, rapaz, que bom, bom, nos encontramos, eu quero falar com você, eu quero falar com você, marcamos de falar. Na segunda-feira, falamos, acabamos acertando. Aí no dia 3 de setembro eu mudo para Jundiaí um pouco antes, acerto minhas coisas. 3 de setembro de 2012, eu então entro, de fato, na Bama para fazer uma, uma, montar um departamento de venda por telefone. Ah, o televenda. A gente chamou de venda interna, né? Aham. Para ajudar os vendedores externos, Externos. porque nós temos uma equipe boa de vendedores externos até Sim. hoje, e os vendedores internos fariam o papel de colaborar com os vendedores externos. E foi assim que a minha vida começou lá, em Em 2012. 2012. Nessa época, a Bama tinha só Itatiba ou já tinha mais filiais? Então, nessa época, na história da Bama, de Itatiba, então já vou aproveitar e contar um pouco disso daí. Uh, Itatiba 1990, 1995, o Valdir compra. Até vamos fazer vamos Uma contextualizar. linha do tempo Vamos bem assim. contextualizar. Até a quarta loja que o Valdir comprou, olha, a terceira, a Itatiba e mais as três, eram distribuidores da Saerlac que ou o dono estava Ah, saindo, ou ele resolvia parar. Então, de Itatiba, ele assumiu Guarulhos, de um distribuidor. Depois assumiu a loja de Campinas, na Avenida Mirandópolis. uhum. Também saiu. E a loja de Jundiaí, que também havia um distribuidor da Cerlac lá, o François na época resolveu parar e o Valdir assumiu. Então, até a loja 4 Tá, são lojas que eram distribuidores. entendi. E isso acontece até o ano de 2000. 2000, então de 90, ele começa a adquirir lojas em 95 e em 95. 2000 ele já está com 4 Com quatro lojas, lojas, tá. todas distribuidoras da Cerlac. Entendi. Então, quando você chegou, já tinha 4 lojas que eram Na distribuidores verdade, e já então, estava. aí em 2003, que é onde ele chega, a loja de Jundiaí é 2000, não, 2000 loja de Jundiaí. Em 2003, tem um evento do Placa Centro, Certo. que era Macisa, Maciza, Saerlac e Sarlac. Placipar, Tá. né? Para fazerem aquele conjunto, para fazer uma loja modelo, com Uhum. foco na Macisa. Valdir não trabalhava com o MDF, a Bama não trabalhava, e começa a trabalhar com o MDF em 2003, Hum, né? E a coisa vai caminhando, a Macisa vai ajudando e tudo. Isso foi um movimento muito grande no grande, né? mercado. Quem é dessa época se lembra. Em 2008, 2008 isso mesmo. Aí ele pega e resolve montar uma loja em Bragança. Já existia uma estruturinha em Bragança. E ele resolve.
ah, acertar e botar um ponto de venda em Bragança. Daí, então, daí para frente já não é mais vinculada à distribuição da Cerlac, mas sim vinculada agora a pensando no mercado de MDF. Então a quinta loja é a loja de Bragança, em 2008. E a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Em 2012, quando eu entro, então eram 5 lojas. 5 lojas. Aliás, espera um pouco, tem uma outra coisa. Um pouquinho mais para frente, aqui no meio, o Valdir resolve botar uma unidade no Trevo, em Jundiaí, Tá. na Rua Rio das Pedras, põe ali uma central de vendas. Então em Campinas tinha uma na Avenida Mirandópolis e uma na Rio das Pedras. Então quando eu entro eram 6. 6. Legal. Não, 6 não. 5, eu já me perdi, entendeu? Mas Ah, isso aí. é, Já eram bastante lojas. é. E hoje a Bama tá com. Então, depois nós assumimos a Gravex. Continuou sendo 6 pelo seguinte: Ah, nós fechamos a loja do Trevo e descemos toda a unidade para Mirandópolis. tá. E aí nós adquirimos uma unidade do Trevo da Gravex e ficamos com 6. Isso foi em Aham, 2016. aham. E agora, recentemente, nós nos aparceramos com a Jaco em Sorocaba. Sorocaba. Então nós estamos com mais uma unidade lá em Sorocaba, agora são 7. Muito bom. E é um modelo de expansão que tem muitos desafios, principalmente porque equipe, você está adquirindo empresas, né? É, E aí você tem é diferente de você expandir uma loja do zero e é, trazer já a sua cultura estabelecida, né? Então, o isso. formato que vocês estabelecem, né, crescem, que é de aquisição de empresas, traz uns desafios complementares, né? Se nós fôssemos comparar, pela nossa visão, entre adquirir um negócio andando e começar do Começar do zero, zero. se você pode começar do zero num lugar ainda que é para desbravar. Mas hoje há uma tendência de crescimento de abrir negócios novos onde já está muito pulverizado, onde já tem muita gente trabalhando. E aí você é mais um para dividir. Aquela fatia do Então, bolo, né? talvez isso não traga um resultado rápido. Uhum. E hoje, principalmente, não tem mão de obra. Sim, muito difícil. Então, se você já tem uma mão de obra e uma coisa andando, é um pouco mais caro Sim, do que montar do zero. Montar do zero é mais barato, mas você pega algo já faturando, e aí é uma questão só de adequar a forma de trabalhar, sim. adequar a política de cada empresa e a forma com que cada empresa trabalha. Essa é a dificuldade. É, eu imagino. Essa é a dificuldade. É como trocar de casamento, né? A dificuldade é igual. Eu nunca separei, eu Hum, prefiro não separar para não ter essa tá experiência. certo. E ainda nesse tema um pouco, né, da questão de pessoas, eu entendo que esse desafio da cultura, dos valores, a Bama tem uma espinha dorsal muito forte em cima Sim, disso, né? sim. E consegue disseminar é, isso para as lojas que estão entrando, apesar dos percalços do caminho. Quando a gente adquire uma experiência que a gente tem que tomar cuidado com uma cultura muito rígida, porque as coisas se transformam, né? Aham, Mas algumas coisas, elas são básicas, elas precisam ser mantidas. sim. Então, se a gente olhar para a Bama é o seguinte: a Bama é uma empresa que ela não é alavancada, Uhum, todos os investimentos são feitos na empresa, o Valdir, na pessoa física, tem pouca coisa perto do que a empresa tem. Então, a evolução da pessoa física do Valdir ela é bem menor do que a evolução do patrimônio profissional, dentro da empresarial. empresarial, dentro na empresa, né? Na pessoa jurídica. E, e, e esse foco na pessoa jurídica, ele tem uma base que é olhar as despesas Uhum, e tentar otimizar o máximo possível de tudo que você puder otimizar. Botar os pesos devidos em cada coisa. sim. E nós olhamos muito para as despesas, a relação despesa-faturamento. Isso daí é uma cultura. Tudo que for fazer tem que ver o vale quanto pesa. Perfeito. Arriscar pouco e contar com o dinheiro que a gente tem. Uhum, Nenhum negócio que a gente faz, a gente vai para o banco para nada. Eventualmente, na compra de algum caminhão, alguma coisa, a gente financia. Mas são tudo à vista, com recurso próprio. Isso, às vezes, ele transforma um crescimento um pouco mais lento. uhum. Trabalhar Mas com mais dinheiro próprio. saudável, né? Muito mais saudável, né? Mais lento, mas além de ser mais saudável, você sabe o valor que tem, né? Também. Porque o dinheiro é seu, né? É.
E eu me especializei em cuidar do dinheiro dos outros, então eu faço de tudo o possível e impossível para cuidar bem do dinheiro da empresa Claro, e que reverte para mim e para a família toda, claro. Barbie, que hoje tem esse negócio como a base de todo o seu sustento. Sim, E fora todos os colaboradores da empresa, sim. A que, que, responsabilidade é grande, que né? São é bastante a grande. quantidade de famílias que É dependem do bastante. E a negócio. gente não faz nada sem o pessoal. É, Então, se o pessoal da Bama estiver assistindo a gente aqui, eu quero dizer para vocês que não existe nada sem vocês. é isso aí. Absolutamente nada. Nada. Eu estou sentado aqui representando vocês. É, Quem faz são vocês. A gente só orienta, canaliza e, como o Valdir gosta de dizer, põe o trem no trilho e toca. Esse é o nosso papel. perfeito. Esse é o nosso papel. Então, a gente faz uma gestão bem horizontalizada, né? Escutando todo mundo e tentando observar os movimentos, tudo. E é isso que tem feito com que a gente caminhe. Caminho. Então, cuidar do dinheiro. Cada centavo é importante. Uhum. Vai investir, tem que ver quando será o retorno, como será o retorno, quais são os riscos, isso é fundamental. Fundamental, muito bom. Hoje tem quantos funcionários na Bama? Com a aquisição lá de Sorocaba, vão dar 180. Muita gente para cuidar, muitas famílias, né? É espalhado num monte de lojas, que Sim. daí é sempre mais difícil, né? A gente cuidar remoto das lojas. Não são lojas que são muito longe. Que outra coisa que quando eu entrei na Bama eu era um pouco cético, achando que lojas muito próximas não fazia sentido. Uhum. E com o tempo eu passei a entender que faz todo sentido. Faz todo o sentido. E então a gente ampliou um leque com uma quilometragem muito longa, algo muito longe. Uhum. A gente está sempre meio perto porque o braço tem que alcançar. É, exato. Tem que tá junto, né? É, e depois outra, cada loja hoje é um coração que pulsa sozinho, Uhum. que precisa ter um cérebro ali cuidando, um gestor que tenha a ideia da cultura e lide com E lide isso com isso, com para dar o certeza. resultado. Que o resultado é medido de muitas formas, cada um mede de um jeito, né? Uhum. Nós queremos vender e receber É e isso. continuar vendendo, né? Entendeu? Com o melhor preço possível. E essa é a nossa forma de fazer. Seguindo para deixar a empresa continuando saudável, né? É. Nessa trajetória toda, o que que você acha que são as principais conquistas da Bama? A gente foi criando quando a gente está fora da empresa, a gente escuta muito a respeito da empresa. Uhum. Então o mercado fala muito, todo mundo fala de todo mundo. Então a Bama, quando eu estava fora, até pelo conhecimento que eu tinha como cliente, sempre foi uma empresa muito respeitada. Perfeito. Respeitada porque sempre quitou seus títulos em dia, nunca fez nenhuma ação para que colocasse o preço para baixo, o que a gente chama de dar uma bagunçada no Bagunçada, mercado, sim. né? Respeitando o fornecedor e com fidelidade no negócio. Aí quando eu entro na empresa, e eu tenho essa ideia também comigo, e é aí que foi onde deu certo, a gente vai manter essa questão da fidelidade. E alguns conceitos que a gente aprende na escola, a gente aprende academicamente, lá na ponta, transformando em miúdo, é o seguinte: quando você olha para o seu cliente, respeitando, e respeitar o cliente não é só recebê-lo bem na sua casa, é você cumprir o que Cumprir com você as palavras. promete, não enganá-lo, vendendo o produto A, entregando o produto B, e não fazendo nada. Se pode, pode, se não pode, não pode, e acabou. Com o fornecedor, olha, Mesma eu vou coisa. atuar desse jeito, é isso aqui. Hoje tá um pouco bacana que algumas empresas têm o PMA, É, né, e a gente já vai ser honesto. claro. Honesto. Então, eu vou chamar isso de fidelidade, né? E a fidelidade com o colaborador. Nós temos algumas coisas que são. Quando eu fui visitar a Bama pela primeira vez em Itatiba, que eu chego lá, tá o Valdir, a Noeli, a sua esposa, Uhum. a Marisa, a secretária, e a pessoa arrumando estoque, a Noeli carregando uma lata de primer, pesa 20 quilos uma lata de Sim. primer, Aí. né? E o Valdir lá no meio do estoque, contando para ver o que vai fazer. De repente encosta uma perua Kombi, entra o Vladimir, que é o vendedor, que está conosco até hoje, Olha só. carrega as coisas na perua Kombi e vai fazer a entrega. Então, como o Vladimir, que é o primeiro colaborador e está conosco até hoje, há 36 anos,
Nós temos vários colaboradores que estão conosco há muito tempo. O vendedor externo que está conosco, o mais novo, tem mais de 10 anos. Olha só, o Isso é mais novo, o mais novo dos isso é vendedores externos, né? ó, que baita sinal que você passa de empresa séria, né, Então, isso é fidelidade comprometida, com. Então, a gente pode não ser a melhor empresa do mundo para se trabalhar, porque nós temos os nossos problemas. claro, todas têm, né? Mas essa fidelidade no negócio, pegando esses três aspectos e cuidando também da sociedade, porque o Valdir, além de tudo, ele faz parte do corpo diretivo do Grendac, Olha, em Jundiaí, Jundiaí, que é um hospital de apoio a crianças com câncer, câncer. Então é alguém também interessado na sociedade. Não tem como dar errado. não tem nada errado. Não tem como dar errado. É essa a base que faz com que a gente vá devagar, ao- na nossa velocidade, chegando lá. Claro, faz tudo correto, né? Empresa E a gente se séria, espelha em pessoas algumas boas, empresas, claro. né? Um outro fator importante, muito importante, que em 2018, quando a gente entra para a Rede Pro, também é uma coisa muito relevante. Nós passamos a ter informações, nós passamos a ter visões, nós somos orientados em muitas coisas e nós recebemos muita coisa boa que fez com que a gente se sedimentasse mais ainda. Então, a Rede Pro é o laço lá do presente que veio para que a gente conseguisse também dar esses passos. Então, a Rede Pro tem um fator preponderante, foi muito importante para o nosso negócio. Então, os parceiros que estão aí, a nossa visão da Rede Pro é essa, e a gente tem a agradecer muito ao Henrique e toda a equipe, né, que se dedicam prontamente a gente, fazem tudo pela gente, tudo, nunca teve não aqui, então é uma coisa muito importante a se destacar. Que bom, fico feliz aí. Em nome da Rede Pro, já deixo o agradecimento. E é isso, acho que é o nome do nosso quadro aqui também. Gente boa faz história, porque gente boa se junta com gente É boa, verdade, né? é verdade, Então, acho que a base da Rede Pro é muito isso é também, verdade, né? Todos os nossos parceiros têm os pensamentos próximos, da certo. mesma índole, a mesma ética e tal. Isso, de novo, assim como a Bama não tem como dar errado porque segue essa cultura, a Rede Pro também, gente Isso boa, mesmo. né? Que segue no mesmo trilho. Muito bom. A gente falou das conquistas, agora aprendizados. Erros que, tipo, putz, deu ruim e aí a gente aprendeu com isso pra dar a volta por cima. Alguma coisa que você vê que se destaca. Sim, sim, sim. É, vou citar um exemplo que aconteceu bastante, porque a gente precisa saber olhar os erros, né? Com certeza. Reconhecer, né? Quando começou essa história de WhatsApp Uhum. e venda mais por telefone e tudo, nós imaginamos que as lojas não precisavam, né, ter uma estrutura para receber público. Já que tá todo mundo no celular, né? Pra que aquilo? Primeiro, o movimento foi a loja de Guarulhos. Então, nós fizemos uma modificação na loja de Guarulhos para que ela fosse uma loja de fato muito mais ágil via telefone e tudo tal, e nós quebramos a cara. Não deu Não certo. deu certo. Não deu certo. Por sorte, a gente conseguiu perceber logo Uhum. e a gente mudou a configuração. Mas a coisa começou a patinar, começou a patinar, começou a patinar, e eu vou até aqui plagiar o Henrique, né? Dizendo que loja boa é loja quente. Loja boa, loja É, quente. não é sem ar-condicionado, é loja quente cheia de gente. Pujante, né? De É, tem gente. gente indo para lá, para Loja cá, viva, né? tal. Então, mesmo que boa parte da venda aconteça pela via indireta, a gente precisa fazer com que a loja seja amigável Uhum. para que o cliente vá até lá. Algumas lojas, pela localização, pela cultura local, têm mais visitações, outras lojas menos. Sim. Mas a gente precisa que o pessoal venha até a loja, bater um papo, tomar um café, fazer algum negócio, olhar algum produto. A É. gente precisa trazer o pessoal. Tem que preparar, a loja tem que estar preparada, o vendedor É, preparado, né? E o marceneiro é aquele profissional ainda que gosta, né, de ir, de ser bem recebido, de ter o contato tete a tete com o vendedor. então, Muitos dos marceneiros têm esse perfil você ainda, vê, né? nós temos um gerente na nossa loja que ele trabalha há 40 anos no Jardim do Trevo, em Campinas. Tá. O Zezinho. Aham. O Zezinho tem
60 e poucos anos, parece um menino, né? E, e ele tem uma coisa que eu nunca vi em ninguém. O marceneiro vai lá, antes de ir fazer alguma coisa do trabalho dele às 7 e pouco da manhã, Hum. para tomar café com ele. Ó, que maravilhoso. Ele nem é bonito, nem é uma moça, nem nada, entendeu? É duro na negociação, Aham. mas o cara vai lá Aí, tomar tomar o café. café com ele. Então isso faz a gente começar a se questionar, é IA para cá, é não sei o que para lá. Isso vai dando um nó na cabeça da gente, né? É porque, na verdade, as pessoas funcionam de formas diferentes, né? Então a gente tem que tentar, porque tem o cliente que vai ser só o WhatsApp. E não me enche o saco aqui, É beleza, verdade, resolve aqui. é E tem o verdade. cliente que quer tomar o cafezinho com o vizinho lá. Então a gente tem que estar pronto para todo mundo. Tem que se adaptando ao mercado, É não isso tem aí, é jeito, isso aí, né? tá de olhos abertos o tempo O todo. tempo todo. E É é, isso que é. né? É. Muito bom. Agora tema sucessão. Então, família Barbie, né? Sim, hoje a Noeli hoje cuida algumas coisas das questões financeiras, e os filhos, o Caio e a Bruna, eu os conheci ainda muito, bem criança mesmo, né? Aham. Naquela época. Aliás, eu nem sei se. Ah, não, os dois já eram nascidos, sim. É, um é de 87, eu acho que outro é de 85. E quando eu venho em 2012, eles estavam começando a. Eles já trabalhavam na empresa, já sentiam o gosto do negócio. E óbvio que se a gente conseguir fazer com que os filhos continuem o negócio, Uhum. é muito melhor para a família toda. Claro. Mas isso tudo é uma adaptação, porque o Valdir acertou numa questão de que eles estão há muito tempo e fazendo assim, começaram a fazer trabalhos secundários, mas sempre escutando sobre o negócio, né? A Bruna fazendo o projeto, ela é designer, Ah, e o Caio cuidando do corte tá. lá, entendeu? Quando eu cheguei, a coisa estava assim. Tava assim. Com o passar do tempo, inclusive também onde a Pro ajuda, porque a Pro faz um trabalho de Sucessão. sucessão, junta, né? A gente começou a observar que, de fato, tinha que ajudá-los. O Valdir teve uma sacada que ele sempre fala assim: quando eu cuidava dos meninos e tinha que dar bronca neles, o almoço do domingo não era tão gostoso, É né? verdade. Então ele delegou a mim para que eu fizesse o serviço sujo, né? Ou limpo, Eu né? limpo. E aí, então, a gente veio amadurecendo ao longo desse tempo. Você vê, vou fazer 14 anos na empresa. Uhum. Ao longo desse tempo, juntando os anseios deles e as necessidades da empresa, Perfeito. que é aí que vem a hora de se Se acertar. acertar, Não é muito fácil isso daí, com né? certeza. Porque uma coisa é construir algo. É. Então você tem aquela ideia desde a construção, aquela construção ela vem arraigada em você, aquilo está bem, bem firme e você vai seguindo. Outra coisa é pegar algo que já está andando. É um carro de Fórmula 1 que foi acertado por outro piloto. Sim, você tem que sentar com a manha O andando e banco já tal, era né? para outro piloto, né? E assim vai. E afora isso, como o Valdir tem uma presença muito forte e tudo, então ele passa um legado de muita firmeza, então, de muita força. Quem entra, entra com esse espelho. Sim. E a responsabilidade, Ó, tudo. agora tem que fazer igual, melhor. Bom, por aí vai. E muitas coisas foram acontecendo. E mas há um amadurecimento da gente que vai entregar Uhum. e um amadurecimento deles que vão receber. Receber, sim. Então hoje nós estamos bem alinhados, eles já compreenderam o que precisam fazer, qual é a linha do tempo de fazer, tudo muito cauteloso, sem pressa, a não ser que algo aconteça no meio do caminho que tenha que acelerar o processo, mas tudo, os problemas do dia deles estão aí, mas tudo flui de uma maneira Uhum. muito tranquila mesmo. E para quem pensa em fazer sucessão, não é um processo de hoje para amanhã. Muito difícil. Até porque, inclusive, se nós pegarmos as gerações anteriores tinham
uma ideia da vida muito pronta já com seus 18 anos. Verdade. Por tudo. Sim, E hoje, a coisa é para depois dos 30. verdade. Aí depois dos 30 que o pessoal começa a se localizar. E aí vai, É, né? Então, eu estou bem contente com esse processo. Eu acho que eles estão respondendo muito bem e eles vão, de fato, tocar a empresa tocar com toda no certeza. futuro. Dentro em breve, eles vão estar aí. O que eu puder fazer para ajudá-los, eu vou fazer. Muito bom. Como é que vocês. A gente falou um pouco de cultura, né? Enfim, aí voltando um pouco na questão de valores, né? O que que você entende hoje, por exemplo? Pô, vou contratar uma pessoa nova. Qual é o perfil dessa pessoa? O que que ela tem que fazer para se adequar à cultura da empresa, aos valores e tudo mais? Que tipo de perfil é esse? Então, dependendo do cargo que a pessoa vai ocupar, né? Nós estamos usando o programa do DISC Ah, o da DISC, Pro. certo. Nós também demos uma boa estruturada no nosso RH. Nosso RH agora está bem mais profissional. Então, nós temos algumas ferramentas. Então, dependendo do cargo, a gente vai olhar o perfil. E, ultimamente, o cara passou na O que porta da tiver, deixou o loja RG, né? e a carteira aparecendo no bolso, ele vai entrar para a experiência, né? Mas, Difícil. mas o engraçado é que você, aquilo que você olhava no passado não pode ter passado por muitas empresas, tudo isso acabou, tudo tal. É muito o quanto o camarada ou a pessoa entende de que ela vai ter que fazer parte do time. Uhum. E tem algumas coisas que são inegociáveis. É, exatamente. E Né? logo no conversar com a pessoa, ela vai ter que entender, por exemplo, que ela vai ter que trabalhar sábado. É. Ela vai ter que entender de que ela vai ter que seguir as regras. Todas aquelas coisas que toda empresa tem. Não tem nenhum milagre nem nada. E nós erramos muitas vezes na contratação porque está difícil de acertar. Uhum. A questão é que, de primeiro, nós íamos identificar isso muito tempo depois. Agora, nas primeiras semanas, nós já identificamos. Sim. Já consegue ter essa percepção e. Porque quando você fala para a pessoa, olha, que tal fulano que trabalha aqui há 10, tal fulano que trabalha há 20, tal fulano que trabalha há 25, tá isso, aquilo, a pessoa começa. Então ela também tem que entender. E outra coisa é casar os interesses, né? Sim. Nós estávamos numa seleção ontem, por uma pessoa do administrativo, e ela perguntou, mas o que vocês fazem aqui de sábado? Por que precisa vir de sábado? Ah, Ela não passou na entrevista. só trabalho. Ela não passou na entrevista. Não Não, sei a por gente quê, vem para né? cá de sábado porque a gente adora Ah, vir de sábado. é, Ao invés de ir para piscina, é. ir para praia, a gente adora ficar aqui no sábado, entendeu? Então são coisas que. Mas não tá fácil. Não tem uma receita, não tem uma fórmula. Difícil, né? Tá difícil. Tá difícil mesmo. Imagino. Falando um pouco de mercado agora. Como é que você vê o futuro do mercado de marcenaria? Puxa vida, se eu soubesse, não. Cadê a bola de cristal? Não, se eu soubesse, não. Né? Se eu É soubesse. tipo ganhar na A Mega gente, Sena. a gente traz algumas coisas de como a gente lida com o mercado, né? Então, vou começar por aí. Toda vez eu tenho o hábito de dizer que a gente precisa sempre fazer o óbvio e o óbvio começa a ficar tão difícil de fazer que a gente tenta procurar soluções em coisas que estão ou fora do escopo, ou são muito mega inovadoras, e a gente deixa de fazer o óbvio. Porque o Uhum. óbvio dá um trabalho danado, e por ser óbvio, ele fica relegado. Então nós, tentando estar cada vez mais perto do mercado, a gente busca fazer a maior cobertura possível da carteira de clientes. E olho naquele cliente que não está comprando. Então Perfeito. tá perto do cara. Estando perto sempre, todos eles, e sentindo essa temperatura, aí tentar fazer uma leitura. Se tem muito orçamento, se não tem muito orçamento, se isso, aquilo lá. E a Uhum. partir daí tomar as decisões. E as decisões elas mudam ou semanalmente, ou mudam trimestralmente, elas mudam toda hora. O mercado tem, a gente percebe, na nossa percepção, uma inovação em relação à rapidez das coisas. Então nós já entendemos que disponibilidade vende. Sim. Eu tenho que ter e entregar amanhã. Ou entregar agora. Entregar quando ele quer. É. Se daqui 10 dias, 10 10 dias, dias. no período da manhã, é isso que eu tenho que fazer.
Porque a gente começa a ter concorrente como o Mercado Livre, e ontem eu estava imaginando como é que esse negócio funciona, e não dá nem para entender como é que funciona. Uma loucura que isso aí. É você compra uma caixa de cotonete hoje, amanhã ela tá lá, uma caixa de Sim. cotonete, e alguém vem entregar que você não se sabe de onde saiu. E se não se bobear no mesmo dia, né? É, ainda tem o full O diário, né? full diário. É. Ah, isso vai influenciando essa questão da rapidez, essa questão da prontidão para tudo. Numa palestra de um especialista da Disney, quando perguntaram para ele quem era o maior concorrente deles, ele falou a FedEx. É, Vamos supor que a FedEx não é o outro parque e tudo mais. sim, Não, não. Os caras prestam um serviço tão bom que o cara se acostuma com isso. E se acostumando, ele exige que eu faça o mesmo. exato. Então o Cria mercado referência, né? está exigindo. O mercado sempre será bom enquanto nós tivermos novas casas, novos apartamentos sendo entregues e muita gente olhando para o conforto do lar, né? Nós estamos aqui num estúdio que tem um móvel aqui Sim. atrás, que ele, além da beleza, tudo, ele atende a uma necessidade, ele atende a uma utilidade. As nossas casas estão sempre precisando disso, Precisando disso. conforto e utilidade. E o móvel é preponderante. Sim. Então, enquanto a gente tiver isso, nós estamos bem. Por enquanto, não há uma previsão imediata ou de curto prazo de dar uma parada nisso. Nós temos aí por mais 2 anos uma possibilidade boa de ainda muitas entregas, tudo e tal. Muito lançamento. Mas, a Bama, Casa do Marceneiro, a gente tem que estar atento ao seguinte: ela tem que ser uma primeira ou segunda opção que vem à cabeça do cliente para adquirir o material. Uhum. Seja o cliente final, que talvez conhece, que passou pela loja um dia, ou o marceneiro. E entender que a Bama, que foi difícil dizer assim, não, o produto da Sairlac eu sempre comprei de vocês. Agora, os outros produtos eu comprava de outra pessoa. Ah, eu nem sabia que vocês tinham, isso era coisa lá atrás. Então, criar essa cultura de dizer, chega aqui que a gente dá um jeito para resolver. E essa conexão com o Com o mercado, mercado. ela é uma conexão que ela é construída a duras penas, todo dia, todo momento. E hoje nós temos uma gestão comercial, que é o André, quem faz a nossa gestão comercial, que ele é obstinado em relação a isso daí. É estar com o foco no No cliente cliente. e o que o vendedor faz pelo cliente, que o vendedor é o representante da Bama, que o que a Bama tem que fazer pelo cliente. Eu mudei uma coisa lá dentro da empresa, com o passar do tempo, eu assumi, eu vim assumindo coisas lá dentro, pela experiência que eu tive ao longo da minha jornada, Uhum. até fazer a gestão geral. Tá. Fazer a gestão geral. E aí eu coloquei no meu lugar, porque eu fazia gestão comercial, coloquei no meu lugar assim que nós adquirimos a Gravex, eu herdei da Gravex o André e o Walter, Ah, que é da logística, o Walter é da logística e o André é do comercial. Eu falei, não, vou tá. manter essas duas posições. E vou olhar de cima e vou deixar com que eles façam. Uhum. E a partir daí, então, esse foco do André no comercial, olhando o tempo todo, Para o cliente. ele me ensinou uma coisa, Hum. de que com o passar do tempo, eu parei de comprar os produtos, de definir a compra, e deixei para que ele, junto com o departamento de compras, definisse os produtos da compra. Hum. Porque muitas vezes eu comprei errado. Sim. Eu achei que o produto era bom, mas eu não estou mais no mercado, comprei errado. Não estou Então, ouvindo o cliente, nem comprei já. saiu de cena, e hoje quem define a compra dentro dos parâmetros que a gente deixa determinado são eles. A gente opina quando é um produto novo, de um certo volume de investimento, se vai valer a pena ou se é o momento de fazer. Com isso, além da minha vida ficar Com certeza. muito mais tranquila, o nível de acerto é muito grande. Sim. Porque a partir do momento que ele dizer, olha, isso aqui tem que comprar, ele também sabe que vai ter que vender. Ele vai ter que vender. A responsabilidade para ele aumenta Daí é a e. minha hora de cobrar. É. Olha, eu topei agora, e aí? E aí? Né? É.
Então há um olhar nesse negócio. Muito Então, interessante essa ligação. então eu misturei um pouco na sua pergunta a questão de olhar o O mercado, futuro com o mas eu futuro trouxe da para Bama, olhar, né? olhar para dentro. Exato. Eu sempre, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre sentia uma dificuldade de que as empresas olhavam de dentro para fora. E eu Uhum. sempre falava, tem que olhar de fora para De dentro. fora para dentro. E hoje tenho a oportunidade de fazer isso, e estou fazendo isso daí, e acredito que é um dos motivos pelo qual a gente tem um certo ganho, e a Sim, gente vem crescendo, sim. e cravando cada vez o nome da casa do Marceneiro Obama no mercado. É. Essa ligação que você falou das áreas, né? Eu acho que é tão importante a gente falar muito disso nos nossos treinamentos também, da Pro, né? Da ligação da área comercial com compras, com marketing quando tem, né? Porque realmente, se compras for só pelo relatório, ou pelo que o representante leva e não ouvir o que o marceneiro está querendo, vai dar ruim em algum momento, né? Então, Aí você começa a errar. sim. Você começa a botar produto que não vende, falta o produto, Falta o que vende, o que e não vende vai. fica encalhado. Somando-se a isso ao longo do tempo, eu tive a felicidade de encontrar um outro amigo que eu pensei, eu preciso encontrá-lo porque eu tinha uma necessidade dentro da empresa, que é o Emerson, por uma questão de fazer uma gestão financeira. Hum, E no fim encontrei com o Emerson no trânsito, olha, 10 anos depois sem vê-lo. é aquilo de novo das coincidências quando tem que acontecer, né? As coisas acontecem quando tem que ser. E aí falei, preciso falar com você, trocamos o telefone, então ele veio para a empresa. E aí, aquilo que eu imaginava, porque eu também cuidei do financeiro uma boa parte do tempo e criei uma cultura. Só que eu tinha dificuldade de fazer com que essa cultura. Porque você sabe como que é vendedor. Sim. Vendedor quer vender. Aí você fala, mas ele está devendo. Não, mas para mim ele Não, vai mas pra pagar. mim ele vai pagar. É, Entendeu? Não deu, não, deixa não, comigo. deixa comigo. Tá. O que é deixa comigo? Você vai pagar? Não vai, né? Não- E de criar essa cultura. Com isso, nós mantivemos um padrão também de recebimento muito bom, que é o que dá saúde financeira para a empresa. Perfeito. Então, ó, veja, ainda tem a questão da logística que eu não falei, mas eu vou falar. Então, questão financeira. Então, tem risco, não vende. O risco tem que ser mínimo. Sim. Aquele olhar sempre observando o movimento, aí o mercado, movendo o cliente. Existe uma categoria de clientes para um segmento que muitas vezes eles estão com dificuldade, que é o montador de stand, que é a pessoa que faz móvel para escritório, Uhum, essas coisas. uhum. Existem momentos que eles têm dificuldade. Escola. Sim. E aquele momento você tem que tomar cuidado da crédito para esse pessoal, por quê? Não porque eles são ruins, mas é porque o momento não está bom. Não tá bom. É. Então, isso fez com que financeiramente a gente resolvesse. E quando eu disse do Walter, sobre a logística, veja que interessante. Isso vale a pena a gente salientar. A maior parte das revendas é assim: é, que dia que vai entregar em tal Entregar. lugar para eu vender, É. né? Viu? Eu posso vender para tal lugar, que dia vai entregar, Sim. né? Então a gente, com muito esforço dele, a gente fez o seguinte: faz a entrega, faz a venda, que a gente faz a entrega. Não se preocupa com Gera a logística. necessidade e a gente vai dar um jeito. Então a logística tem que entregar. É lógico. Se existe uma cidade muito longe que eu só faço de terça-feira, tudo bem. Tudo bem. Já está dentro do negócio. Mas não precisa perguntar, por exemplo, se dentro da cidade vai entregar amanhã ou não vai. Põe o pedido que nós vamos entregar. Perfeito. E dá Seja de, segurança pro vendedor. seja de Né? carriola, de bicicleta, não importa. Nós vamos fazer. Com isso, o vendedor, que é o pulsante do Sim. negócio, ele fica com muita coragem, Muita segurança, é. segurança. E aí ele pega e atua. É. E é ele o elo com o cliente. Então, nesse tripé comercial, financeiro e logística, nós formamos o nosso negócio. E eu só estou à frente da empresa, falando com você aqui hoje, porque eu tenho lá nós temos três pessoas que eles vão fazer o que está combinado. Sim. Você pode sair da empresa porque tem confiança total que vai seguir, Está né? combinado. O pessoal resolve. É. Isso que é importante. Isso que é importante. O Valdir, por sua vez, que é o proprietário, fazendo o que eu estou fazendo, ele fica mais livre. É.
para estar mais perto do hospital, para fazer suas viagens. Todos os parceiros que conhecem o Valdir Sim. sabem que o Valdir está sempre viajando e aproveitando Aproveitando a vida, tá a- certo. os momentos, porque os momentos passam. E Exato. ele trabalhou muito, e eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha do quanto essa família trabalhou. É. Esse é um dos valores, quando eu decidi aceitar a proposta do Valdir, esse é um dos valores que eu levei em consideração. Que é essa solução de continuidade, porque a família toda trabalha. Quando você Uhum. vê a mulher do cara Carregando a é, lata lá, né? pegando a lata de Primer, você fala, pô, peraí, aqui tem Tem valor. valor. É. E é um valor que é muito maior do que qualquer outra coisa, Uhum. do que qualquer coach ensina, Com certeza. entende? Essa é a base de tudo. Com certeza. Essa é a base. Bom, essa história toda, quais foram os momentos, ou qual foi o momento que você vê assim, que te enche mais de orgulho na sua trajetória? Ah, sabe que, veja só, ao longo da minha história, eu vim, falando eu fiz muitas coisas antes de 94. Uhum, Mas eu vou considerar só de 94 para frente quando eu entro no mercado. uhum. Eu também não fui um bom vendedor, porque eu era um vendedor, às vezes, muito preocupado com a organização da empresa. Tá. Não era aquele vendedor nato que vai lá, vende, tira o Era pedido a um qualquer gestor, motivo. sempre foi um gestor, Eu tinha né? um gestorzinho que Aham, morava dentro de mim. sim. E aí, eu cumpri o meu papel tecnicamente, eu alcançava as metas, tudo, mas eu sempre ficava olhando essas coisas, tal. E eu fui criando vínculo com alguns clientes. E eu fui, inclusive, quando eu saio como vendedor da área comercial e vou para a gestão de loja com um concorrente nosso, que me oferece uma Uma oportunidade, oportunidade. confiou em mim, eu fui fazer a gestão de uma loja muito longe. Então, com isso, eu fui aprendendo a fazer gestão de loja, montar loja, abrir loja e tudo, tal, papapá, papapá. O Valdir também me conhecia, também vem falar comigo em função do que ele me conhece. Uhum, Então, a conquista, vou dizer assim, aquilo que é a medalha do meu peito, é a medalha de sempre tentar trabalhar com o caráter a melhor forma possível. sim. Deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Tentar fazer, dentro das minhas limitações, fazer o melhor possível. Uhum, Ser uma pessoa confiável, a ponto perfeito. de chegar alguém e dizer para você assim, olha, eu quero abrir uma loja, eu vou te entregar um talão de cheques, você fica à vontade. Não existe, não existe maior troféu, maior medalha que alguém pode ter. Então eu construí ao longo do tempo uma, uma imagem que ela não tem preço. Com certeza. Eu criei muitos amigos, eu criei muitos afetos, eu criei uma coisa muito bacana. Muitas pessoas tiveram paciência comigo, muitas pessoas me ensinaram muitas coisas. E, eu vou colocar que ver a empresa chegar onde chegou, na estrutura como está, olhar lá atrás, 14 anos, tudo que a gente conquistou, e a gente sempre quer conquistar mais, parece que não para nunca. Mas quando você olha para trás, você fala, puxa, que caminho. Que caminho legal. Isso nunca trouxe nenhum prejuízo para a empresa, zero. Nunca, nunca, nunca. Todo passo muito bem pensado e tudo. E isso é o que me enche de orgulho. E mais, ser um espelho para minha família. Putz, Isso, isso é o melhor para mim. com certeza. Isso Posso, posso imaginar o é o melhor para orgulho. mim. É o melhor para mim isso aí. Que legal. Bom, mensagem para os parceiros da Pro. Que mensagem você deixaria? Ah, ó, pessoal, é difícil, viu? E A vocês vida não sabem, é fácil. e vocês sabem como é difícil. Eu lembro a palestra do Joseph Klimber, né? É, entendeu? A Pro foi muito importante para a vida da Casa do Marceneiro, para a vida da Bama. A Pro agregou, trouxe muita coisa. A Thalita também está desde o começo, Sim. né? Existem alguns aqui que estão lá desde o começo da Pro, e nós entramos na Pro em 2018, a Pro é de Já tinha 2013, a Pro de 2010, já tinha 8 anos. 2010, já tem 8 anos. Já tinha 8 anos. Então acreditem, cada centavo pago aqui vale. Existe muita inteligência por trás
disso aqui, usem, aproveitem. Nunca recebi um não ou nunca alguém deixou de fazer algo que precisava ser feito. A proximidade de estar em Jundiaí aqui ajuda, ajuda muito, Facilita, lógico. né? Eu já tive a oportunidade de vir aqui muitas vezes. Uhum. E não importa se vai ter escalas 5 por 17, se vai ter reforma tributária, não sei, não importa nada. Não tem quem segura quem quer trabalhar. Verdade. A gente pode, eventualmente, não chegar exatamente onde a gente quer, no tempo que a gente quer. Porque isso é outra coisa. A distância e o tempo, elas são... É física pura. Mas não parar nunca. Não parar nunca, acreditar nas suas verdades. A verdade, muitas vezes, de um parceiro em um determinado setor, ela é uma e a nossa é outra. Sim. Nós apostamos no quê? Uma central de distribuição e lojas periféricas com muito estoque de ferragem, pouco estoque de MDF, algumas nenhum, e entregando no D mais um. 90% do que a gente vende é D mais um, fora os contratos de prazos confirmados de entrega combinados com os clientes. E é isso que eu falo, que foi a sacada que nós tivemos e que deu também uma virada na Bama, né? Mas, e outra coisa, vocês que são proprietários, eu não sou proprietário. Eu sou alguém que o Valdir pensou lá e veio. E vocês começarem a crescer, busquem alguém que possa ajudá-los. Sim. O dono, muitas vezes, ele age com um coração muito forte no negócio e chega uma certa hora já não é mais assim. Não. Precisa ter alguém que faça esse trabalho. E o dono, muitas vezes, possa pensar na estratégia, nos caminhos que venham a seguir. Uhum. Ele foge um pouco do operacional quando pode. Isso quando você tem uma certa estrutura. Foge do operacional e alguém faz bem o operacional para ter a mente tranquila. Se você tem até hoje que ficar até as 10 da noite, fique. Mas Sim. no momento que você não e Não chegar puder aqui, mais, que né? é melhor não ficar até as 10 da noite mais. Deixa que alguém fica por você. É isso aí. Muito bom. E nem diz o Henrique, mas trazendo mais uma frase dele, né? Nada resiste ao trabalho, né? Nada, Nada. nada, nada, nada. Segue em frente, né? Não, e mais uma coisa que eu preciso também dizer aqui, que é o seguinte. Não tem como construir algo sem sintonia. Sim. E a vida me colocou à frente do Valdir e vice-versa, e nós temos uma sintonia muito grande. E nós somos completamente diferentes. Somos dois descendentes de italianos. Uhum. Ele é totalmente diferente de mim, mas é muito, não tem semelhança nenhuma, e ao mesmo tempo uma sintonia muito grande. E a gente mal se olha e já Já sabe sabe mais o ou que é. menos como é que é. É uma coisa que eu não sei explicar. É, a vida nos colocou perto. Devo muita coisa a ele ter confiado no meu trabalho, ter me deixado uma coisa interessante ao longo de todo esse tempo. O Valdir nunca precisou dizer para mim assim, é, você precisa olhar mais um departamento tal, não sei o que tal. Eu Uhum. estava sempre à frente, lógico, com alguns problemas Sim. específicos, mas eu sempre fazendo sem ele pedir. Eu olhava o problema e ela fazia e trazia para ele. Falei, olha, Tá aqui, né? né? É. É. Vai E assim, deixando ele cada vez não, mais não, não, e confiante sempre também. assim também, ó. O problema é esse, essas são as As soluções. soluções. Qual que nós vamos fazer? Com o passar do tempo, eu já sei como ele pensa, eu também já posso dizer, né? Deixar mastigado para que ele tivesse tranquilidade. Sim. Confia. Tranquilidade. Desde que eu entrei na empresa, que o Valdir começou a viajar logo, tal, eu acho que nós trocamos telefonema, ele viajando nesses 14 anos 2 vezes, foi muito. Aí, que maravilha. Eu não fui contratado para resolver. Pra que que eu vou levar problema, Eu né? vou resolver. Se ele vai gostar ou se ele não vai, É a hora outra que ele voltar história. de viagem eu vou saber. E quando ele não gosta, eu fico sabendo. É, com Mas certeza. muito fácil. Quando ele gosta, É, eu fico sabendo aos poucos. é. Quando ele não gosta, eu fico sabendo logo, entendeu? Então, é, então essa sintonia, essa confiança, porque eu também confio nele, Claro, confiança essa é a base do nosso negócio. do sucesso. Então, pessoal, parceiro, vocês que têm pessoas que também trabalham com vocês, estabelecer a confiança é tudo. Não tem confiança, de cima para baixo ou de baixo para cima, vamos procurar outra coisa para fazer, que
que é a melhor Com coisa. certeza. Vai seguir seu caminho, né? É isso Sim, aí. sim. E para a gente encerrar, uma última pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, olhando para o Fernando que Hum. começou lá atrás, o que você diria para aquele Fernando lá de trás? Daqui 14 anos você vai estar melhor. Daqui 14 anos você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser um pai melhor, você vai ser um amigo melhor, você vai ser um profissional melhor, você vai ter muita coisa a aprender. Mantenha-se firme, Uhum. os obstáculos virão, confia na sua força de trabalho, na sua competência e aceite sugestões, principalmente daqueles que já trilharam o caminho. Uhum. Não queira fazer nada sozinho, ninguém faz nada sozinho e você vai chegar lá. Eu hoje sou realizado. Eu, na verdade, não sou realizado financeiramente, porque a gente sempre quer mais, né? Então eu não sou realizado, não é isso. Para vocês terem uma ideia, eu moro na mesma casa desde que eu me casei. Eu casei há Aí, quase 40 anos. que legal. Então, está denunciando um pouco minha idade, né, pessoal? Eu estou pintando o cabelo de branco para parecer mais velho, entendeu? Mas eu estou na mesma casa. Olha Uma só. casa pequena, dentro de um bairro e tal. Estou lá, do mesmo jeitão. Então não é disso que eu estou falando. É chegar e falar, rapaz, você que entrou agora aí, continua, porque daqui a 14 anos você vai ter muitas pessoas boas do seu lado. Sim. Você fazendo assim vai ser reconhecido. E mais, a honestidade vale mais do que Qualquer qualquer coisa. coisa. Você pode não ter mais nada amanhã. Uhum. Eu já passei por essa fase de chegar e ter que contar o dinheiro e ver que não vai dar para pagar as coisas. Eu já passei por isso. Mas a honestidade não tem Não preço. tem. É inegociável. Uma das coisas inegociáveis, né? Não. Até porque eu tenho uma confiança muito grande de que a vida não acaba aqui. Com certeza. Eu também creio nessa. Que a gente só deixa, né, o caixão não tem gaveta, o Sim. corpo também não é meu, porque eu Também vou não é meu. devolver. É isso aí. Então eu vou ser alguma coisa depois. E eu levo só as amizades e o benefício e a felicidade que eu pude dar para outras pessoas. Aí o Clóvis de Barros fala uma coisa muito bacana, que a vida que vale a pena é aquela que você fez alguém feliz. É isso. E o Mário Sérgio Cortella também fala, também eu gosto dos dois, a sua vida valeu a pena quando alguém entendeu que sem você ela não seria tão Não feliz. sei. Sem você por perto ela não seria tão feliz. E é isso. Não estou aqui fazendo uma apologia de perfeição, porque eu faço um monte de coisa errada. Ninguém é Isso faz parte perfeito. também. Ó, irmão, você vai fazer algumas coisas erradas, mas você se segura. Segura Aí, tua onda aí que vai acertar você segura também, que né? daqui a 14 anos vai dar tudo certo. E é legal, porque eu atuo numa instituição com alguns jovens e eles têm uma ansiedade tremenda, tremenda, tremenda. É, Eles gostariam que o futuro fosse agora, eles é. gostariam de ver, de pegar o futuro e tudo. É uma coisa muito bacana. E não adianta, as coisas acontecem nos seus devidos lugares. Então, o pessoal que mais novo aí, os parceiros mais novos aí, a gente percebe que tem muita gente nova e tudo, Uhum. vai fazendo a semeadura. A colheita vem na hora que ela é necessária. Quem passou pela experiência de colocar aquele feijãozinho no No algodão algodão. molhado num copo e no dia seguinte já queria olhar para ver se já tinha brotinho, e ia toda hora olhar para se o brotinho Sim. aparecia, o broto não vai aparecer porque você vai lá olhar para ele. É o mesmo. Ele só vai aparecer se No você manter o tempo. algodão É, molhado, é. longe da luz e Isso. todas aquelas coisas. Então, não adianta querer brotar o feijão antes do tempo. Não tem como. Sim. Não funciona. E é Perfeito. isso. Muito E no bom. meu WhatsApp a frase é com calma eu chego lá. Chego lá, é isso Isso é aí. coisa de mineiro, né? É, Meus amigos mineiros, parceiros. deve ser. Muito bom. Gente, espero que vocês tenham aproveitado e aprendido, assim como eu aproveitei aqui com esse papo com o Fernando. Foi, para mim, foi uma experiência incrível, maravilhoso, gostoso, né? E então eu espero que realmente esse conteúdo aqui a gente leve muita coisa para a vida, que mais do que ensinamento profissional, são aprendizados que eu vou levar para a vida. Então, obrigada, Fernando.
É isso, espero que para você também tenha sido bacana a Gostei muito, experiência. gostei muito. E é engraçado que a gente planeja falar tanta coisa E na hora não fala quando vem nada, aqui daqui e a também. conversa ela flui para outro lugar. É, E eu sei que muitas vezes é chato ficar assistindo, a gente recebe um monte de vídeos e é, tudo, é muito, muito chato mesmo e tudo. Então é o seguinte, nós lá da Bama estamos à inteira disposição de quem quiser. Quem quiser entrar em contato comigo, quem não tiver meu contato, pega aqui com a Thalita, a gente pode conversar sobre estratégia, qualquer coisa, fiquem despreocupados. Tudo que a gente puder colaborar, a gente colabora e nós temos muita coisa para aprender. Agora, hoje especificamente, começo a entender que o sucesso está muito vinculado a tantas outras coisas que elas são imateriais. uhum, Imateriais. E a gente tem que ter um pouco de atenção a isso aí, e isso vai fazer a gente melhorar. Eu que progredir. agradeço muito a oportunidade, sou muito lisonjeado pela escolha de estar aqui, poder manter esse contato com o pessoal, estar aqui de novo, mantendo contato com vocês. Eu não tinha vindo para cá ainda, depois do prédio todinho montadinho, tá É. maravilhoso, lugar gostoso de trabalhar, muito bom, muito obrigado, que vocês É. tenham meses e meses de muito sucesso. Muito obrigada, a gente que agradece em nome da Pro. Obrigada, viu, Fernando? É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.